É nosso convidado Eduardo Pereira Correia, politólogo, professor na Universidade de Lusíada. Muito boa tarde, obrigada por estar connosco. Que avaliação podemos fazer ao regresso às declarações de Pedro Nuno Santos, depois de ter saído do governo? Foi uma mensagem essencialmente política na Comissão de Economia? Sim, esta Comissão de Economia é muito diferente daquilo que é a Comissão de Inquérito da TAP, onde o ex-ministro também vai comparecer daqui a uns dias. Esta Comissão tem os tempos mais curtos, uma pergunta-resposta muito rápida, estamos a falar de 7 minutos atribuídos a cada partido, portanto é muito pouco tempo, e eu penso que Pedro Nuno Santos esteve bem, ainda que o PSD tenha tirado a conclusão óbvia, que foi a contradição entre aquilo que são as palavras do ex-ministro Pedro Nuno Santos e aquilo que foi a sua ação enquanto ministro. Pedro Nuno Santos teve aqui, aliás, um percurso que foi revivado bastante pela oposição, sobretudo o facto de se ter mantido no governo quando fez o anúncio do aeroporto por António Costa, e, portanto, António Costa manteve-o nessa altura quando toda a gente pedia, desde logo, a admissão do ministro. Defendeu sempre a intervenção do Estado, vem agora dizer que a empresa apresentou lucros depois de uma intervenção de 3 mil milhões por parte do Estado. Inclusive, é depois demitido com aquela indemnização de 500 mil euros a uma administradora, e após tudo isto nós voltamos novamente à casa de partida, ou seja, voltamos novamente àquilo que é a privatização da TAP. E, portanto, Pedro Nuno Santos começa aqui a demonstrar alguma fragilidade. Aquilo que nós vemos também é que existe, de alguma forma, contradições no seu discurso e na sua ação política e, sobretudo, aquilo que vamos assistindo é uma degradação do ambiente político, sobretudo com acusações mútuas entre os negócios feitos, seja pelo governo dos PSD, seja por governos PS, e tudo isto vai começando a criar conflitos, não só, que já não são só, entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, mas também entre o Parlamento e o Governo. Aliás, vimos agora à tarde todos os líderes da oposição a apressarem-se a pedir a demissão do ministro João Galamba, por contradições também ditas noutra comissão, que foi aí já a Comissão de Inquérito à TAP, com o secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, Mendonça Mendes. Portanto, vamos começando a assistir a uma degradação do ambiente político que é complexo e ao qual o Governo não pode estar à parte. E já lá vamos à audição de António Mendonça Mendes, mas antes disso, ainda sobre o Pedro Nuno Santos, o ex-ministro saiu-se bem, mas as declarações não serviram para limpar a imagem. Não. A verdade é que Pedro Nuno Santos regressa na próxima semana à Comissão de Inquérito da TAP. Como ele próprio disse, esperam-lhe 10 longas horas de questões e eu penso que é aqui que a oposição vai aproveitar para fazer o contraditório entre todos aqueles que são os elementos e começar a encontrar as pequenas falhas. E sempre que houver uma pequena falha no discurso, e porque a fita do tempo é difícil muitas vezes de reproduzir com o passado de todos estes tempos e estas questões, começa-se a descobrir então falhas daquilo que é a ação governativa por parte deste governo do Partido Socialista. E aquilo que nós podemos assistir é que, desde logo, houve críticas feitas por João Galamba na Comissão de Inquérito da TAP a Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos estará quase certeza a preparar-se para responder a essas críticas e, portanto, aquilo que nós vamos assistir agora vai ser um decrescendo do ambiente político nos próximos tempos. Entre esta comissão que já se esperava, a Comissão de Economia, e agora o desfilar que nós temos de ministros, ex-ministros, administradores, governadores do Banco de Portugal, enfim, é uma passarela de governantes, de últimos governantes, ex-governantes, individualidades socialistas que colocam em causa aquilo que é a estabilidade política do governo. Ouvimos esta tarde o PSD e o Chega a pedir a demissão do ministro João Galamba. Ficou João Galamba com menos condições para continuar no governo depois das declarações desta tarde de António Mendonça Mendes. Ele garantiu que o SIS não agiu perante a sua sugestão. Isto desmente, de certa forma, o ministro João Galamba?
Sim, pelo menos a oposição quer acreditar que sim, que desmente. E aquilo que nós vimos foi o secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro a vir continuar aquela retórica que nós já conhecíamos, que era a retórica do Primeiro-Ministro, contradizendo aquilo que era, ou que foram as afirmações do Ministro das Infraestruturas, João Galamba, na Comissão de Inquérito. Agora, é normal, e nós já esperávamos isto, que toda esta comissão de inquérito fosse aproveitada pela oposição, as mínimas contradições fossem aproveitadas para pedir a demissão do ministro João Galamba e para pedir, muitas vezes, a demissão do próprio governo. Porque, repare-se, o ambiente já está crispado e esse ambiente foi crispado desde logo com o Presidente da República. Portanto, o conflito político foi aberto desde logo com o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Agora, este desgaste é natural, o desgaste entre o Primeiro-Ministro e a Assembleia, esse vai ser um desgaste natural. A questão é que nós já esperávamos, nesta altura, que o Primeiro-Ministro conseguisse passar entre os pingos da chuva. Aliás, ele próprio tenta fazer isso, a não falar, a não aparecer, a tentar não olhar para a questão e ultrapassar este problema. Aquilo que a oposição vai fazer é, obviamente, aproveitar todos estes momentos para ganhar algum input político e fazer degradar ainda mais o ambiente político para conseguir, de alguma forma, que o governo se apresse a fazer uma remodelação ou, pelo menos, começar com a assunção da responsabilidade, da responsabilidade do Ministro das Infraestruturas, João Galamba. E está ou não esclarecida a questão da legalidade da atuação do SIS? António Mendonça Mendes referiu esta tarde que reporte não implica atuação e que o reporte devia ser feito. Politicamente, a questão não está esclarecida. Juridicamente, não sei. Mas politicamente, obviamente, que ela não está esclarecida. É uma questão complexa, que cada um continua a dizer uma coisa e, sobretudo, não se compreende porque é que, no caso de um furto, as autoridades chamam desde logo os serviços de informações da República. Essa parte não está esclarecida. Agora, a questão é compreender se o Parlamento, naquilo que é a sua ação fiscalizadora da atividade do Governo, quer ou não criar uma comissão de inquérito ao SIS. E essa é uma questão que terá que ser debatida entre os partidos políticos, terá que ser debatida no âmbito do Parlamento. Agora, obviamente que a oposição irá aproveitar, desde logo, cavalgar sobre todas estas questões, sobre novas comissões, chamando novos ministros, como o Chega ainda agora falou, tentar sempre repetidamente ir encontrando falhas para chamar novamente os governantes ao Parlamento. Para quê? Para descredibilizar a sua imagem, descredibilizar a imagem do Governo, para, de alguma forma, obrigar a António Costa a fazer uma remodelação. Agora, António Costa, como nós já sabemos, vai tentar fazer esta remodelação o mais tarde possível. Porquê? Porque sabe desde logo que uma remodelação ou uma queda de mais um membro do seu governo é também uma pedra num telhado de vidro que é toda a ação governativa. E sabemos desde logo que neste momento já não existe o apoio do Presidente da República. Portanto, o Primeiro-Ministro neste momento está por sua conta na atividade governativa. E é aqui que tem dois grandes adversários. Desde logo o Presidente da República, que já não lhe dá aquele chapéu que lhe deu ao longo de vários anos, nem tem aquilo que é uma geringonça que o apoia no Parlamento e que de alguma forma lhe servia também de capota àquilo que era a sua atividade. E depois nós temos também uma sociedade civil que se demonstra cada vez mais descontente, seja na agricultura, na educação, nas finanças, na habitação, na segurança interna, nos negócios estrangeiros, na justiça, na saúde. Aquilo que nós vimos durante os anos da geringonça, que foi as greves, todos os sindicatos controlados pelo Partido Socialista e pelos partidos que apoiavam o governo, neste momento começam a indicar cada vez mais descontentamento, seja pela não restabelecimento de salários, de vencimentos ou de outras questões, e, portanto, começa cada vez mais a ver-se aquilo que é uma degradação do sistema político e do ambiente político. E acredita que o Governo vai resistir, tal como está, até à última audição da Comissão Parlamentar de Inquérito à Gestão Política da TAP? Há uma coisa que o Governo sabe, é que logo a seguir ao fim da Comissão de Inquérito vem o verão. E o verão é uma altura que normalmente os portugueses não gostam de ouvir falar de política. E, portanto, neste momento é uma corrida até chegarmos a essa altura para tentar aguentar isto. Se o António Costa conseguir, se o Primeiro-Ministro conseguir chegar até ao verão, muito provavelmente estes casos conseguirão passar ainda assim, de alguma forma, com desgaste, óbvio, mas conseguirão passar. Se não conseguir chegar pelo menos até meio de julho, final de julho, aí o Primeiro-Ministro provavelmente terá muita pressão para proceder a uma remodelação ou algumas demissões no Governo.
Muito bem. Eduardo Pereira Correia, agradeço a análise à situação política. Uma boa tarde. Obrigado, boa tarde.